Olá, pessoal, tudo bem? Alunos do nono ano do Instituto Maria Auxiliadora, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Alexandre, professor de Química, viu? E vou trabalhar com vocês a partir de agora com o ensino da Química, né? E vai ser um grande prazer poder trabalhar com vocês e aprender junto com vocês, tá ok? As minhas aulas, eu sempre trabalho muito o aspecto prático, né? Nós vamos, então, ter aulas, laboratório, tá? Constantes, para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente trabalha em sala, tá ok? Então, na nossa aula hoje introdutória, nós vamos trabalhar com a introdução ao ensino de química, né? Química é uma ciência que trabalha com matéria. Na verdade, química trabalha com matéria e suas transformações, sempre relacionando matéria, transformação e o uso de energia, né? Porque para que essas transformações ocorram, eu preciso ter um estímulo, e esse estímulo é a energia. Ok? Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui o material de vocês, certo? Pois bem, se eu pudesse tentasse definir o ensino da química, né? Química estuda a matéria, né? As suas transformações e a relação que tem tudo isso com a energia. Então, o que acontece? Como é que eu posso definir, no caso, matéria, né? Então, para nós, matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós já temos aí a primeira relação da química, que seria a densidade. Concorda? Porque vejamos o seguinte: se eu tenho massa e temos volume, eu faço uma razão e já tenho aqui uma propriedade da matéria, que é a densidade. Tá ok? Então, química trabalha com a matéria e suas transformações. Muito bem. Olha lá. Então, como é que eu posso definir matéria, né? É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente não pode confundir matéria com energia. Então, tem diferença, né? Matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Energia tem uma função principal que eu te mostro daqui a pouco, né? Energia tem qual função? Em geral, realizar trabalho, né? Então, tudo que existe, né? Nós, inclusive, somos um amontoado de átomos. Água, ar, tudo isso é matéria. Aí, temos, portanto, aí o átomo. Tudo que existe, qualquer tipo de matéria é composta por átomo. Então, átomo, esse nome átomo, ele é muito, muito, muito antigo, né? Ele vem do século V antes de Cristo. Essa palavra átomo quer dizer indivisível, não divisível. O que compõe o átomo, então? Uma região central, que nós denominamos núcleo, e uma região periférica, né, que seria a nuvem eletrônica, né, que é a eletrosfera. Dentro desse núcleo aqui, ó, nós temos próton e nós temos nêutron. A carga desse próton aqui, ela é +1, ela é positiva. A carga do elétron é negativa. E o nêutron tem carga nula, tem carga zero.
Posteriormente, em outras aulas, nós vamos explicar por que essa carga aí do próton é positiva, tá ok? E por que esse nêutron tem carga, no caso aí, nula, tem carga zero, certo? E aí o elétron fica circulando aqui ao redor desse núcleo. A pergunta seria, o que nós temos aí então entre núcleo e eletrosfera? Espaço vazio. Então, o átomo, a maior parte do átomo é espaço vazio. Então, tudo que existe no universo, inclusive nós, que somos compostos por átomos, somos cheios de espaço vazio. Aí. Os fótons são a menor porção da radiação eletromagnética, né? Então, são partículas sem massa e sem volume. Portanto, não são matéria. No caso, o que seriam esses fótons? Quando você pega, por exemplo, um pouquinho de sal de cozinha e joga no fogo, o sal de cozinha vai dar aquela cor amarelada. Essa cor amarela é própria dos átomos de sódio, porque quando você aquece esse átomo, os elétrons saltam de um nível mais interno para o mais externo. Quando voltam, liberam energia na forma de fóton, né? Então, definição de matéria, massa e volume. Corpo é um pedaço de matéria, sem aplicação específica. Então, você pega lá uma árvore, é matéria. Você pega a madeira da árvore, é uma porção de matéria, que, em princípio, não tem uma aplicação definida ou específica. Agora, se eu pegar esse corpo e transformá-lo, e ele passar a ter uma aplicação específica ao homem, né? Eu chamo de objeto. Então, objeto nada mais é do que um pedaço de matéria, que eu chamo de corpo, que foi modificado, foi trabalhado com a intenção de ter alguma aplicação específica, né? Aí temos um exemplo, aí temos uma árvore. No caso, a árvore, como tem massa e volume, é matéria. Se eu pegar o tronco da árvore, né, um pedaço dessa árvore aí, eu tenho, no caso, um corpo. E se eu modificar esse corpo aí, eu vou ter um objeto que tem uma aplicação específica, né? Então, aí temos uma xícara, né? Tá vendo? E temos aí as estrelas, né? Então, assim, vento, brisa, tudo isso é matéria, né? Agora, o que não pode confundir é a questão da matéria com energia. Aí temos diferença, né? E vamos tentar definir energia. Entretanto, pessoal, vamos aqui observar uma coisa. Energia vai ficar muito mais dentro do estudo da física, né? As energias. Só que na química eu também uso. Para que eu possa transformar essa matéria, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter um estímulo, né? Então vamos tentar definir aqui, pelo menos em princípio, o que seria aí no caso energia. Então energia seria a capacidade, né, de realizar uma ação, um trabalho. Aí pergunta, né? Mas o que seria esse trabalho aqui dentro da física, no caso? Trabalho é você aplicar uma força e essa força provocar um deslocamento. Então, isso é trabalho, tá bom? Trabalho é você aplicar uma força e essa força ela vai provocar um deslocamento. Então, tem energia térmica, né? No caso, calor, luz, tem energia luminosa, né? Energia solar. No caso, o que é a energia desse fogo aí?
Nesse caso, temos uma reação que chama reação de combustão. Então, a energia que sai da matéria, das ligações químicas, é, no caso, a energia térmica. Importante. O fogo não é matéria, né? Ele nada mais é que a manifestação da energia térmica que foi desencadeada por uma reação química. Eu acabei de falar do sódio, lembra? Você pega o sódio, coloca no fogo, fica amarelo. Então, a coloração dessa chama está muito ligada à espécie química utilizada. Então, de acordo com a cor da chama, eu sei que elemento que está ali, ou elementos, ou qual é predominante. Se você pegar o cobre, por exemplo, jogar o cobre no fogo, ou aquecer demais um fio de cobre, vai ter a coloração verde. Esse princípio é utilizado nos fogos de artifício. Então, tem lá os fogos, né? Amarelo, verde, vermelho. Aquela cor vermelha intensa dos fogos de artifício é devido a um elemento químico chamado estrôncio. Então, o estrôncio é o elemento químico que vai gerar, no caso, aquela cor vermelha, certo? Então, isso chama um teste de chama. Você faz um teste de chama para saber pela cor que elemento que é. Nós vamos agora, então, observar alguns tipos de energia, né? Primeiro aí, energia que nós chamamos de cinética. O que seria energia cinética? É energia que está ligada, que está relacionada ao movimento. Então, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, essa fórmula aqui, vocês vão estudar muito isso lá na física, né? A energia cinética está ligada a movimento, ok? A outra energia é a energia potencial, né? Que está associada a uma posição do corpo, né? Então, você pega uma bola de boliche, coloca em cima de um armário, de um guarda-roupa, ou em cima de uma mesa, ela está parada. Mas se ela cair, ela vai movimentar e ter energia. Essa energia chama energia potencial. Energia potencial do tipo gravitacional, tá? Então, está associada à posição do corpo. Energia potencial nuclear. Essa aqui tem uma quantidade simplesmente absurda. É a mesma energia que sai das bombas atômicas, né? Então, você tem lá o processo de fissão nuclear. O que seria, então, essa fissão nuclear, né? Seria a quebra do núcleo de um átomo, liberando o nêutron e formando outras quebras, que é a reação em cadeia. Só que nessa imagem aqui, nós não temos uma fissão nuclear, né? Nós temos a junção do trítio com o deutério, que são hidrogênios. Aí vai ter a fusão nuclear, uma energia gigantesca, sai nêutron e forma o hélio. Então, tanto a fissão, que é a quebra de um núcleo em dois outros menores, quanto a fusão, está ligado à energia potencial nuclear. Energia potencial química, né? Então, nós temos alguns tipos de energia potencial química. Então, primeiro caso aqui, nós temos aqui a imagem de uma pilha. Qual é a função da pilha, pessoal? O que é pilha? Pilha é um dispositivo que vai gerar corrente elétrica através de reações químicas. Aí eu te pergunto aí, né? O que seria, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica corresponde ao fluxo ordenado de elétrons. Lembra que eu mostrei o átomo, que tem núcleo e eletrosfera? Pois bem, a eletrosfera está cheia de elétrons. Então, quando um dispositivo, um polo, perde elétron para outro polo,
esse fluxo de elétron, né, esse movimento de elétron gera a corrente elétrica. Quando você mexe, então, com a pilha, no caso aí, é um dispositivo que gera corrente elétrica a partir do átomo. Então, energia potencial química. Tá certo? Temos também energia dos alimentos aqui, ó, né? Então, tem alimentos que são energéticos, né? Sobretudo carboidrato. Porque esses carboidratos, lá no seu sangue, vão gerar glicose. A glicose vai sofrer uma reação no seu organismo que chama reação de oxidação. Então, vai ter a glicose, vai gastar oxigênio, vai formar gás carbônico, água e energia. Então, essa energia do alimento também aqui, que é dada em caloria, né? Ah, vou reduzir as calorias do alimento. Então, está muito ligado à quantidade de carboidrato. E, por último, aqui você vê um fósforo em queima, em combustão. A combustão também é energia potencial química. Eu tenho ali uma madeira que está guardada, energia potencial. Quando eu ativo essa queima aí, eu estou gerando energia, né? Aí você pode calcular também a energia potencial elétrica, né? Que também vai ficar muito lá no campo da física. Então, é a carga que vai multiplicar a tensão elétrica. Quando você multiplicar a carga pela tensão, você encontra energia potencial elétrica. Bom, energia potencial elástica, né? Quando você pega lá uma borracha e você estica essa borracha, não é? Você tem aí a energia potencial elástica, que eu calculo como? Uso uma constante elástica, vezes a deformação desse material, que pode ser uma mola, um elástico, ao quadrado sobre 2. Então, em repouso está aqui. Aí você estendeu, teve uma deformação, né? E aí, essa energia de movimento aqui é energia potencial elástica. Essa energia potencial gravitacional, eu falei agora há pouco da bola de boliche, né? Está numa mesa, essa bola pode vir a cair, ou você joga a bola no chão. Essa energia aí chama energia potencial gravitacional, que eu vou multiplicar a massa vezes a gravidade vezes a altura em que cai esse objeto. Então, essa energia é importante por quê? Porque nas hidrelétricas, né, que no Brasil usamos muito, nós temos a barragem, onde retemos a água. A água ali em repouso tem uma energia potencial gravitacional. Quando essa comporta é aberta, essa água vai cair e vai gerar energia cinética, de movimento. E a energia, pessoal, ela deve ser transformada. Você não vai criar energia, você vai transformar. Então tem a água vai cair, vai rodar a turbina, estamos convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética e, posteriormente, energia elétrica. Tá ok? Nós vamos agora falar um pouco sobre propriedades gerais da matéria, tá? E também específicas, né? Então, propriedades da matéria é o conjunto de características que definem uma espécie de matéria. E eu posso dividir em 3 grandes grupos. Propriedades gerais, específicas e funcionais. As gerais, o nome já diz, ó, é comum a qualquer matéria. Qual seria? Massa e volume, né? Não é isso? Toda matéria tem massa, né? Olha lá, essa massa. A unidade que eu posso usar para massa? Grama, quilograma, miligrama, tonelada, né? Volume ou extensão. Esse volume é o espaço que ela ocupa, que eu posso usar
milímetro cúbico, centímetro cúbico, né? Metro cúbico, tá certo? Mililitro são unidades de volume. Perceba que o estado físico influencia no volume. Eu tenho um sólido, então ele tem uma forma definida e volume definido. O líquido tem volume definido, mas a forma depende do recipiente que o contém. Se eu coloco num recipiente mais fininho e comprido, ele vai tomar o formato do recipiente. E por último, o gás, ele não tem volume e nem forma definida. O gás, ele tem uma grande energia cinética. As moléculas estão mais distantes, então o gás tende a ocupar todo o volume, certo? Então, quando você vai trabalhar aí com o estado físico, né, está muito ligado a uma coisa que chama na química de entropia. Entropia seria, traduzindo, o grau de desordem, o grau de movimentação, o grau de agitação. Então, o sólido, ele está, vamos dizer assim, com energia cinética menor. Mas perceba que o sólido não está parado. Se eu pegar uma barra de ferro, eu tenho lá átomos de ferro que não estão em repouso. Eles têm um certo grau de agitação, tá certo? Líquido também está um pouco mais agitado e o gás ele é altamente entrópico, tem uma desorganização, tem uma mobilidade muito maior, certo? Bom, quando você trabalha aí com a elasticidade, né, a gente tem um conceito aí que chama deformação elástica, né? Deformação elástica, deformação plástica. Então, o que é elasticidade? É uma propriedade da matéria de sofrer uma deformação até um certo limite. Mas ele tem que voltar à posição original. Se você pegar um elástico, uma borracha, esticar e ele não voltar, é porque, no caso, ele sofreu uma deformação plástica. Deformação elástica, ela vai até um certo limite e volta para a mesma posição, ou para a mesma forma original. Então, muito motor, muito sistema de máquinas usam molas. E essas molas trabalham ali o tempo todo. Essas molas trabalham sofrendo uma deformação elástica, né? Ou seja, ela estica, depois volta à posição, à forma original. Outra propriedade da matéria é a divisibilidade. Então, a capacidade de dividir, de cortar, né? Ah, detalhe, você vai dividir, vai cortar, sem modificar a sua constituição. Se eu pego um papel, então, né, corta ao meio, essa propriedade chama-se divisibilidade, tá ok? E é outra propriedade da matéria. A outra propriedade da matéria que é a impenetrabilidade. Eles falam assim, né? Dois corpos não conseguem, não é possível ocupar o mesmo lugar no espaço no mesmo intervalo de tempo. Então é interessante, se você, por exemplo, quiser ou precisar determinar o volume de uma pedra, que é uma pedra, que é uma rocha irregular. Aí você quer determinar o volume desse sólido. Um dos mecanismos que você vai usar é o princípio da impenetrabilidade. Como é que é isso? Essa vidraria aqui, você deve conhecer, né? Ela chama-se proveta. Então, essa vidraria aqui chama-se proveta. É uma proveta que, nesse caso, tem inicialmente 50 mililitros, que é a unidade de volume. Como é que eu posso determinar, então, o volume dessa rocha aqui, dessa amostra de rocha? Ele simplesmente jogou a rocha dentro da proveta. Ou seja,
eu tinha inicialmente 50 ml, o que você percebeu? Que o volume aumentou. A quantidade que aumentou do volume corresponde ao volume da rocha. Então, veja que interessante, esse princípio aí chama princípio da impenetrabilidade. Então, viu, a matéria tem elasticidade, tem impenetrabilidade e também tem divisibilidade. Então, o V2 aí, o que é esse V1? Volume inicial. Esse V2 seria volume final, que deu 75 ml. Como subiu 25, pressupomos, portanto, que essa amostra aí, ela é de 25 ml. Outro princípio também, outra propriedade, é o princípio da compressibilidade. O que quer dizer isso? Você pega uma matéria e você vai comprimir utilizando força externa. Então, o que é a compressibilidade? É a capacidade de reduzir o seu volume. A gente percebe muito isso com o estudo dos gases. Então, os gases apresentam compressibilidade. Você pega uma seringa com a ponta fechada e põe um gás dentro. Você consegue apertar esse gás, comprimir, né? Os líquidos, óleo, água, apresentam baixíssima compressibilidade. Inclusive dizem, né, afirmam que esses líquidos são incompressíveis. Você não consegue, por exemplo, pegar uma jarra com água e empurrar com a mão e fazer a água reduzir o volume. Isso quer dizer o que, portanto? Que essa água não tem compressibilidade. E a próxima aí, né, propriedade geral, tá ligada a movimento, a inércia. Vocês conhecem a inércia? A inércia é uma propriedade que é aquela tendência que um corpo tem de continuar o movimento. Você está num carro, aí o carro freia bruscamente, então o seu corpo tende a movimentar, a projetar. Aí o ciclista bateu numa rocha aí, né? E aí ele tende a continuar o movimento. Então, isso aí no caso é inércia. E aí agora vamos falar um pouquinho das propriedades específicas, né? São propriedades de cada tipo de matéria. Então, o nome diz é específico. Então, temos primeiro aí as organolépticas. O que são organolépticas? Estão ligadas aos nossos sentidos. Olfato, tato, visão, paladar, né? Então, são propriedades da olfato, visão, paladar, audição também, né? Então, são propriedades organolépticas. O tato também é, né? Então, o tato é uma propriedade organoléptica. Superfície mais lisa, superfície mais rugosa, mais áspera. Então, você viu? Tem materiais que são mais lisos, outros são mais rugosos. Então, eu falei que essa propriedade específica, o item A era organoléptica e os itens B são químicas, propriedades químicas. Então, são propriedades que alguns tipos de material sofrem. Por exemplo, uma barra de ouro não vai oxidar, né? Você pegar aí a palha de aço, né? O bombril, a palha de aço, ela vai oxidar. Ou seja, a oxidação, a capacidade de oxidar, é uma capacidade específica de alguns tipos de matéria. Pois bem, aí, o vinho, né? Ele sofre oxidação. E aí tem um problema. O álcool que está no vinho forma uma substância que é um aldeído. Numa segunda etapa dessa oxidação,
ele forma o vinagre. Então, por isso que chama vinagre, né? Porque vinagre quer dizer vinho agre, vinho azedo, vinho que sofreu oxidação. Então, oxidação é uma propriedade específica também de algumas substâncias, dentre elas o vinho. O vinho, se ficar ali muito tempo aberto, ele vai perder, ele vai sofrer oxidação. E o C, então, o primeiro item que eu falei foi propriedades organolépticas, que estão ligadas a quê? Ao sentido, visão, paladar, olfato, audição, ao tato, né? O segundo foi, no caso, químicas, você viu a ferrugem, a oxidação, e o C está ligado a propriedades físicas. Então, aí temos aqui o ponto de fusão. Então, o ponto de fusão é uma propriedade específica da matéria. Então, a água, por exemplo, tem ponto de fusão 0 graus Celsius. Sempre 0 graus Celsius. Tá ok? Ponto de fusão é delas. Segundo, ponto de ebulição. Na verdade, a gente trabalha aqui assim, né? Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá, tudo bem. Tá bom por enquanto assim, mas definir ebulição é um pouco mais complexo. Ebulição, na verdade, eu vou te mostrar depois um pouco mais à frente, mas eu vou te explicar aqui rapidinho. Se alguém quiser pesquisar aí, ebulição é o seguinte: existe o líquido, tem uma pressão interna aqui, ó, de dentro para fora. E a pressão atmosférica é uma pressão que empurra o líquido para o sistema. Então, quando é que ocorre a ebulição? Quando alguém promove um aquecimento aqui, esse aquecimento aumenta a pressão de dentro para fora, até o momento em que as pressões interna e pressão externa se igualem. Então, essa, na verdade, é a definição de ebulição. Mas, por enquanto, aqui, como é introdução, vai ficar assim. Ebulição é a passagem com a temperatura no nível máximo do estado líquido para o gasoso. E a outra propriedade que eu já citei no começo, que está ligado a massa e volume, é a densidade. Densidade, então, é a razão da massa pelo volume. Nessa massa, normalmente, vem gramas. Em grama ou gramas. E o volume, normalmente, em mililitro. Né? Você sabe muito bem que mililitro é a milésima parte do litro, que é igual a 1 centímetro cúbico. Ok? Então, aí é uma outra propriedade específica da matéria. Temos uma balança aí vamos, recipiente, tem o líquido, temos a massa e temos o volume. Podemos, portanto, calcular a densidade. A massa é 20, por quê? Porque o recipiente tem 5 gramas, inicialmente, né? E como eu coloquei, deu 25 e tinha 5 do recipiente, então a massa do líquido é 20 gramas. E ocupou um volume igual a 50 ml. Vamos fazer a razão lá. Massa, 20 gramas. Volume, 50 ml. Então, ficou massa pelo volume. Dividindo aí 20 por 50, eu vou fazer uma simplificada, vai ficar 2 sobre 5, né? 2 sobre 5 vai dar 0,4 grama por ml. Isso quer dizer o que, na verdade? Traduzindo, então, em cada ml desse líquido aí, a massa correspondente é de 0,4 grama. Aí nós podemos fazer um teste, né, um experimento sobre densidade. Como? Tem aí uma esfera com a mesma massa específica e 3 líquidos diferentes. Então, a esfera aqui, em princípio, é a mesma. Tem aqui 3 recipientes.
com líquidos diferentes. Aí no recipiente 1, primeiro aí, você jogou a esfera, ela ficou na superfície. No recipiente 2, você jogou a esfera, ela ficou no meio do líquido. Recipiente 3, você jogou a esfera, ela foi para o fundo. Conclusão, que no sistema 1, a densidade do líquido ela é superior à da esfera. Ou seja, a densidade da bola é menor que do líquido. No 2, tem a mesma densidade. No 3, aí a densidade da bola é superior à do líquido. Então, você pode fazer esse teste aí, testando a densidade. Tá ok? E o outro fator aqui é a solubilidade. O que seria solubilidade? Então, eu vou te explicar aqui da seguinte maneira. Você pega lá um leite, aí você coloca achocolatado, seja o que for, Nescau, Toddy, não sei. Aí você coloca lá no leite chocolate, aí dissolve, você põe mais Toddy. Chega um momento, por mais que você tente dissolver, vai ficar um resto de chocolate no fundo do recipiente. Isso quer dizer o quê? Que você colocou uma quantidade de achocolatado superior à capacidade do solvente. Aí esgotou. Quando não consegue dissolver mais, ele vai descer e vai formar corpo de fundo. Então, essa propriedade aí chama-se solubilidade. Também é uma propriedade específica da matéria. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. NaCl. 20 gramas desse sal, que é o sal de cozinha, para cada 100 ml de água a 20 graus. Ou seja, se eu tiver 100 ml de água a 20 graus, eu dissolvo no máximo 20 gramas desse sal aqui, ó. Mas se eu trocar o sal, essa propriedade específica é de cada sal. Então, se eu trocar aqui, ó, colocar nitrato de potássio a 20 graus, eu tendo 100 ml de água, o máximo que eu dissolvo são 50 gramas desse soluto. Então, se eu mudar o soluto, eu mudo a solubilidade. Então, solubilidade é uma propriedade também específica da matéria. A outra é a condutibilidade, né? Então, tanto de corrente elétrica quanto de calor. Então, o ferro, o cobre, né? O alumínio, então, eles apresentam uma propriedade chamada condutibilidade. E, por último, agora, né? Está faltando são as propriedades funcionais, que está ligada à composição. Então, temos aí exemplo, né? A acidez, então os ácidos, sabor azedo. A basicidade tem sabor adstringente, como se fosse a banana verde. E a salinidade, que é o sabor salgado. Então, aqui nós temos propriedades funcionais. Você pega, então, frutas que são azedas, pertencem a um grupo de compostos que são os ácidos. Você pega lá leite e magnésia, né? Soda cáustica, pertence a um outro grupo que são as bases. E o sal de cozinha, o calcário, já pertence a outro grupo de compostos. Então, aí são grupos funcionais, são funções inorgânicas. Então é isso aí, pessoal. Ok? Concluímos a aulinha. Quero agradecer a vocês pela atenção, pela participação. Dizer que vai ser muito bom trabalhar com vocês. Ok? Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Até a nossa aulinha, então, presencial, né? Até mais, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau.